Sempre que o ano começa, são muitas as expectativas e os desejos de mudança. Com a política não é diferente, ainda mais depois de momentos tão conturbados como os enfrentados no ano passado. Por isso, a gente conta mais uma vez com as reflexões do historiador e professor do Departamento de Ciências Humanas da Unesp, Maximiliano Vicente. Boa noite, Max. Muito obrigada por estar aqui conosco novamente. Boa noite. É um prazer imenso sempre estar aqui. Max, o ano começou já com o presidente Temer tendo que enfrentar uma situação bastante complicada em relação ao sistema prisional brasileiro. Por conta de uma briga entre facções, 56 detentos foram mortos no Amazonas. E o presidente Temer se pronunciou hoje pela primeira vez oficialmente, né? E ele anunciou um plano de segurança nacional e esse plano, basicamente, ele diz que vão ser construídos presídios em cada um dos estados brasileiros. O que a gente quer saber, Max, é se esse realmente é o caminho. Bom, com todo o respeito que merece o presidente e a proposta que ele fez, eu creio que não, né? Por um motivo muito simples. Se está combatendo a consequência, não a causa, né? Quando você anuncia a construção, pressupõe que o sistema está falido, que vai precisar de mais vagas, portanto, mais construções. Na verdade, a causa todos nós conhecemos, ou as causas todos nós conhecemos, e são muito mais complexas do que simplesmente você construir ou se deixar levar por um fato tão terrível como aconteceu na rebelião lá dos presos. Tinha um pensador muito importante no Brasil, chamado Darcy Ribeiro, que ele falava o seguinte: já faz muitas décadas atrás, ou você constrói escolas hoje, ou vai construir presídios amanhã, né? Parece que a previsão está acontecendo, né? Na verdade, o que você tem que investir e pensar de uma forma muito clara que nós temos um crime organizado, portanto, não é uma questão simplista, exige planejamento, exige inteligência, preparo, relações internacionais, o crime não é mais local, tem ramificações por vários países, não é? É importante investir em educação, é importante investir em oportunidades para os jovens, não é? Você tem que minar a fonte de onde esse processo se origina e combater as consequências, não é? Não desde o ponto de vista prisional, mas sim tentar criar estruturas para que não se repita essa cena ou esses acontecimentos que todos nós vivenciamos cotidianamente e que são lamentáveis, né? A insegurança hoje, junto com a corrupção, eu creio que são dois pontos que, se você perguntar a cada 3 pessoas do país, 2 vão te falar que pelo menos esses são os pontos mais preocupantes. Precisa então ser um investimento a longo prazo. Com toda certeza, e tem que ter sim uma parceria entre os diversos poderes, nas diversas instâncias. Não adianta você ter projetos que não integrem as forças, a inteligência, as informações, as trocas de conteúdo, não é? Algo que é básico em qualquer país do mundo. Uma outra situação que o presidente está tendo que lidar, uma situação delicada, é em relação à eleição da presidência da Câmara. Hoje, o presidente da Câmara é o Rodrigo Maia, ele chegou a esse cargo depois da cassação do Cunha. Pela legislação, um presidente da Câmara ele não poderia ser reeleito numa mesma legislatura, mas o caso do Rodrigo Maia é diferente. E o PMDB está rachado, né, em relação ao apoio ao Rodrigo Maia, né? Quais as implicações, Max, dessa eleição e o que pode acontecer com o governo Temer, né, se o Rodrigo Maia ele for eleito e se ele não for? Bom, você falou uma coisa muito importante, né? A candidatura de Rodrigo Maia ainda depende da aprovação da Justiça, né? Provavelmente ele conseguirá isso, né? Mas depende da Justiça, não é líquido e certo que ele vai poder sair candidato, né? Agora, veja, nem todos que estão postulando o cargo, não há grandes diferenças entre eles, ou seja, você não tem um membro da oposição capaz de liderar uma escolha da presidência da Câmara. Tanto o Centrão como o PMDB, os candidatos que estão apresentando, estariam alinhados, teoricamente, com o governo Temer, não é? E isso é muito importante para o país porque, veja, o poder que tem o presidente do Congresso no momento atual é decisivo, né? Basta lembrar, por exemplo, no impeachment da presidenta Dilma, que ele aconteceu porque o presidente da Câmara dos Deputados aceitou a denúncia. Poderia não ter aceitado, né?
E como nós temos uma agenda muito complicada para o país este ano, haja visto a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a política tributária, enfim, uma série de medidas estruturantes muito fortes, é fundamental para o governo Temer que tenha o que garanta e que mantenha esse grupo de deputados que estão do lado dele. Penso eu que Rodrigo Maia seria o candidato ideal para o Palácio do Planalto, né? Já provou na PEC do teto dos gastos públicos, né, que ele se empenhou pessoalmente para que fosse aprovada. Portanto, já mostrou a fidelidade que tem com relação ao Palácio do Planalto. Mas essas reformas que temos aí pela frente são muito complicadas, de clara repercussão social. Nós não sabemos se a população vai ficar quieta ou vai se manifestar, não é? Então, o quadro atual é um quadro muito delicado, né? Seja quem for o presidente da Câmara, tem que ter um respaldo político forte, não é? E aí, então, é que entra o jogo de interesses, não é? Que para nós parece invisível, mas que é concreto e real, que é a moeda de troca que tem os deputados com relação ao governo federal. O apoio custa, e o presidente da Câmara tem que, de alguma forma, responder a esses interesses. Max, agora para a gente encerrar, um outro assunto que vem se arrastando desde o ano passado é o julgamento da chapa Dilma e Temer, né? As irregularidades de campanha, né, precisam ser julgadas pelo TSE e existe a previsão de que esse julgamento seja feito esse ano? Quais as implicações disso para o governo? Sim, tudo indica que será ainda entre metade do ano, metade para frente, né, de acordo com as falas dos presidentes envolvidos na questão. Olha, a implicação hoje em dia seria a seguinte: numa eventual cassação da chapa, que pode vir a acontecer, sim, pode, né, então seria uma eleição indireta, né, ou seja, o Congresso elegeria um presidente para acabar o mandato, né? Já que uma vez estamos no momento em que se passou metade do mandato da chapa, né? Por outro lado, eu vejo um pouco complicado essa medida, que se tome essa medida, porque existe possibilidade de recursos e recorrer de muitas formas, né? Até agora, o PMDB tem sustentado que economicamente ele está isento do orçamento, do que foi gasto pela chapa. Mas resulta difícil acreditar nisso, uma vez que os dois eram candidatos e, consequentemente, teriam tido reuniões, enfim, falas entre eles, diálogos, explicando como que estava a situação econômica. Ou seja, não adianta o presidente dizer que ele não participou desse processo, porque foi do PT, porque, na verdade, ele fazia parte da chapa, portanto, tinha que ter conhecimento do que estava acontecendo, né? De qualquer forma, é um julgamento longo, né? Muito longo. Max, eu agradeço mais uma vez todas as suas contribuições aqui para a gente. Eu que agradeço a oportunidade e um feliz 2017 para todos. Igualmente.